Fefa, o que você desenvolveu durante esse período da residência? Eu gosto de pensar meio que nessa residência foi muito intensa, né? Foram 3 meses que eu estive aqui e eu acho que teve, assim, 3 etapas. Assim, inclusive 2 ateliês diferentes, é, eu pude trabalhar em 2 ateliês diferentes aqui e em alguns processos muito diferentes também. Logo que eu cheguei, eu trouxe uns trabalhos que já estavam encaminhados, que fazem parte da minha pesquisa com os autorretratos, né? Que são trabalhos que estão agora na exposição do CCSP, que é o Centro Cultural de São Paulo, e na exposição que se chama Fração. E esses autorretratos, que é a minha pesquisa que eu tenho desenvolvido mais assim nos últimos anos, que eu trago o meu corpo muito em diálogo com a história da pintura, né? Acho que a minha pesquisa toda, independentemente do que eu estou fazendo, de certa forma tem esses 2 eixos, tem a coisa da pintura, que é muito forte, e outra coisa que eu acho que é a discussão sobre as tecnologias de gênero, né? E tecnologias de gênero é a ideia, um conceito de Teresa de Lauretti, que fala que o gênero não é uma coisa natural, né? Inerente quando você nasce, mas que tudo isso são construções, né? A sociedade toda tem esses dispositivos e tecnologias que vão moldando o gênero. Então, eu parto da ideia, essa série dos autorretratos, eu parto da ideia de que a pintura é uma tecnologia de gênero, né? E chega no Brasil, essa pintura clássica que a gente conhece, tudo isso, teve e tem até hoje, né, nos nossos imaginários, tipos de formação de corpo, de posição, de visão de mundo, né, europeia também, colonial, tudo isso. Então, entendendo que as ideias de gênero estão atribuídas a esse processo, né, que a pintura, assim como o teatro e outras artes dessas que a gente tem, chega da Europa nesse processo colonial e servem como dispositivo de catequese, de criação de raça também, de criação de gênero, tudo isso quando chega aqui. Então, acho que o meu trabalho tem essa investigação, né, esse diálogo, mas também alguns pontos de virada dentro dessa pesquisa. E aí, ao inserir o meu corpo, que é um corpo transmasculino, que passa por uma série de mudanças hormonais, de cirurgias, tudo isso, e eu experimento o meu corpo no processo de que eu faço uma espécie de performance diante de uma câmera, e aí a partir dessa performance eu vou criando algo ali, criando um cenário, tudo aquilo, e muitas vezes parte de alguma coisa dessa pintura, né? Por exemplo, eu tenho uma obra que eu concluí ela aqui também na residência, que é Grande Banhistas na Aurora 2, que é um trabalho que está lá no CCSP também, que eu me coloco, na verdade são 3 de mim, nessa exposição Fração do CCSP tem um pouco disso, né? Fração vem da ideia também de como eu uso o meu corpo, né? Fracionando, multiplicando, somando e fazendo essas operações dentro do espaço pictórico. E então, quando eu me multiplico por 3 e coloco, esses personagens estão interagindo de alguma forma, eles estão apenas usando toalhas e estão na beira do rio Capibaribe, que é o rio mais importante, um dos rios mais importantes lá de Recife, e é a paisagem da Rua da Aurora, que é, enfim, um dos maiores cartões postais da cidade, e é também onde eu resido atualmente, né, já faz um tempo, assim. E aí, nesse quadro, cria-se essa cena que é muito inspirada na ideia de banhistas, né, que é uma das poses muito tradicionais dentro da pintura, que geralmente os pintores usavam meio que essa desculpa do banho para pintar o corpo das mulheres peladas, né? Então se fala muito isso. Tem um autor também que fala que ele fala que dentro dessa história a função sexual da água é invocar a nudez feminina, né? Então tem um pouco desse diálogo. Então eu coloco o meu corpo, que é um corpo que passou por uma série de transformações, como se fosse, de certa forma, essas musas, né, digamos, essas banhistas, né, mas também torcendo a ideia, porque quando sou eu que estou me retratando e eu me posicionando, isso já gera uma diferença de quando existe um pintor que vai moldar ali aqueles corpos que são outros corpos em cima do seu. Eu acho que tem um voyeurismo muito grande, né, que você transpassa e você fala, né, com as pinturas, como já tinha na pintura clássica.
Eu gosto muito dessa ideia de voyeurismo, inclusive, assim, anos atrás eu fiz uma série, não uma série, mas algumas pinturas que eu tinha muito essa ideia de voyeurismo, né? Inclusive, uma das que eu tô pintando agora é meio que uma selfie no espelho, e passa muito essa ideia de voyeurismo. Sim. Eu acho que o meu trabalho, querendo ou não, né, assim, ele trata dessa nudez também, mas, embora não seja absolutamente sobre isso, mas eu acho que tem também essa questão da sexualidade, sempre passa por ali, sabe? Meio que misturada com outras coisas também da minha subjetividade. Mas eu adoro essa ideia e eu acho que existe uma coisa também que são cenas muito íntimas, assim, né? Porque o meu trabalho, esses autorretratos, antes de ser algo sobre representação, na verdade eles são algo pra mim mesmo, né? Assim, eu começo a pintar esses autorretratos num período da minha vida que eu, assim, não tinha espelhos em casa. São autorretratos que acompanham muito dos meus processos de construção de mim mesmo, sabe? Às vezes eu pinto um quadro para depois descobrir que eu tenho uma questão e aquele símbolo que eu coloquei fala alguma coisa sobre mim. E assim eu vou lidando com as minhas próprias questões relacionadas a corpo, mas não apenas, né? Eu sempre acho que o trabalho de arte é um espaço de... terapia, é meditação, é reza, é magia. Eu acho que tem um pouco de tudo isso. Bem psicanalista. Psicanalítica, né? Se a gente for pensar. Esses dias uma pessoa me falou isso, que eu sublimo muito a partir dos meus quadros e tal. Então tem um pouco isso, assim, né? Acho que é um espaço de invenção de si também, né? Tipo, de invenção e sempre... Completamente, né? E aí, às vezes, as pessoas muitas vezes me perguntam, mas como é se ver seu corpo e tal? E assim, na verdade, pra mim, eu acho que é a coisa mais fácil pra mim, eu acho, tipo, trabalhar com o meu corpo, porque é a coisa que eu tenho mais propriedade e conhecimento no mundo, assim, né? Então, eu acho que... E eu acho que, querendo ou não, todos os artistas, assim, você nunca consegue fazer uma arte autêntica que não parta do seu corpo, né? A visão que a gente enxerga o mundo, a forma que a gente percebe o mundo, tudo isso parte do corpo, né? Dentro e fora da arte. Então eu acho que é só uma forma um pouco mais literal de falar sobre isso, assim. Mas quando tem aquela figura no quadro, já não sou mais eu não me vejo ali, sabe? Ali passa a ser uma figura própria mesmo. Eu imagino que eu Fernando, Fefa e as obras às vezes eu acho que elas vão ser uma coisa, eu começo a pintar e elas começam a querer ser outra coisa, então o processo às vezes é difícil, é uma crise ali, mas não uma crise... Só da pintura pictórica, né? Assim, eu acho que sempre tem essa coisa que eu pinto e descubro algo sobre mim, sabe? Mas às vezes as soluções para as coisas são justamente soluções pictóricas, isso que é uma loucura no processo, sabe? Às vezes uma cor resolve um problema meu, uma questão minha muito mais profunda, sabe? Ou seja, afetiva, emocional ou qualquer tipo de subjetividade. Às vezes é uma cor, uma pincelada que resolve outro tipo de questão, né? Você dá um clique? Às vezes não sei, o clique eu acho que é muito sobre o processo de... Eu tenho entendido muito isso, assim, no meu processo na residência, pronto. Eu acho que eu cheguei aqui na residência com muitas demandas, né? Com 2 exposições, como eu estava falando. Tem esse primeiro momento que eu estava fazendo essas obras, tem outro momento também que eu comecei a fazer os trabalhos da exposição 6 Bocas Abertas na Verve, que eu já falo sobre isso. Mas eu acho que essa coisa, né, estar no novo ateliê, que não é o meu, um lugar totalmente diferente, uma casa de Paulo Mendes da Rocha, que eu sou arquiteto de formação, né? Isso que eu queria te perguntar também, aproveitando e conectando, é o fato de que você conseguiu conectar o seu eu arquiteto com o seu eu artista e desembocou exatamente nas 6 Bocas. E foi tudo aqui, né? Na casa do Paulo. Eu acho isso uma coisa, né? Quando eu vi essa residência, mas tipo, quando eu vim pra cá, eu fiquei pensando muito isso, né? Lembrando das minhas aulas, eu tive muitas aulas, que era Paulo Mendes da Rocha, tudo. Inclusive, na faculdade, eu tive uma cadeira que a gente fez uma viagem aqui pra São Paulo, então a gente visitou muito trabalho de Paulo Mendes da Rocha, então é uma loucura pra mim, né? Eu estar enquanto artista dentro desse espaço, né? E entendendo também de uma forma diferente, né? Entendendo enquanto uma pessoa que habita, né? Então, tipo assim,
tem essa coisa, o fetiche modernista, tudo, mas também você entende também um pouco dos problemas, das coisas, assim, mas dentro de um... eu não sei, assim, às vezes eu me lembro muito das aulas que eu tinha, e aí não tem como, né, despertar essa coisa também da arquitetura. E aí eu tinha esse projeto, que é esse projeto que é uma pesquisa que eu sinto que eu estou começando agora, né, a partir dessa pesquisa que eu comecei nessa exposição 6 Bocas Abertas na Galeria Verve, que é uma pesquisa que eu faço a partir... que é uma pesquisa que eu faço a partir da pergunta... isso, eu faço a partir dos mictórios, mas que é uma pergunta que surge ao transicionar. De repente eu passo a ter que frequentar espaços de banheiros públicos masculinos, e aí o que acontece quando eu acesso esses lugares, né? Muitas vezes... Não tem essa acessibilidade, né? Não tem esse pensamento. Exatamente. E muitas vezes os banheiros, às vezes não tem vasos, às vezes tem vaso, mas não tem porta. Então, assim, é uma situação que acaba virando uma situação de saúde mesmo, né? Para corpos como os meus, assim. Várias pessoas que têm problemas de higiene, de infecções e tudo isso. E fora as violências, né, assim, porque quando você não consegue ali, ou se você tentar ali, né, existe uma dificuldade, assim, né, como não se expor utilizando um mictório, mesmo que você utilize prótese e tudo isso, existe ali uma coisa, várias coisas que diferem daquilo, né, então essa pesquisa parte da pergunta, que porra eu vou fazer com o mictório? Que assim, eu chego lá, só tenho um mictório, o que é que eu vou fazer com isso? Porque mijar eu não vou conseguir, né? Então, inicialmente, parte dessa coisa, né? Também, Preciado tem um texto muito bom também, que ele analisa essas questões, né? Ele fala muito sobre os banheiros públicos não como um lugar apenas para você fazer suas necessidades fisiológicas, né? Mas principalmente como um lugar de construção e um lugar de reforçar o gênero, né? Masculino ou feminino, já começa daí. Então, antes de você chegar às suas necessidades, você já está tendo que fazer ali uma escolha, uma coisa, né? Então, ele fala muito das funções, de como, né, no banheiro masculino existe a função de mijar em pé, cagar sentado, fazendo esses termos, porque ele usa esses termos, assim, meio que... Então, o mictório, por si só, é um objeto que traz todas essas coisas, né? É um objeto que a gente pode dizer que é uma tecnologia de gênero. Sim. E aí o meu lugar na arquitetura, assim, meio que me fascina um pouco disso, assim, parte de uma experiência muito pessoal, de uma questão que é global também, né, porque está sendo discutido, assim, aqui no Brasil, as questões de banheiros para pessoas trans, mas em todo o mundo está sendo discutido, né, muitos direitos estão sendo tirados em outros países, então é uma questão meio que de urgência. E aí não se fala muito, né, assim, eu acho que a questão de ser uma pessoa transmasculina e de ser um artista transmasculino é que as pessoas não conhecem o que é isso, as pessoas não sabem muito bem o que é isso. Então parece que sempre antes de falar do meu trabalho eu tenho que de alguma forma contextualizar isso, né? O quão pouco eu tive referências de outras pessoas transmasculinas, né? Eu tenho hoje que a gente consegue ir atrás, tem mais acessos, assim, mas por muito tempo na história era uma identidade que eu não sabia nem como fabricar, né? Porque eu nunca tinha visto algo parecido. Então, eu trago para o mictório, que também não é objeto novo, né, na história da arte, tem Duchamp, enfim, e muitos trabalhos que já foram feitos pós Duchamp, mas para mim parte desse ponto muito específico, né, que o que é o mictório para um corpo como o meu. E também eu acho que quando você põe um mictório e se pensa em arte contemporânea, eu acho que o Duchamp e o mictório dele foi o Ready-Made que colocou o ponto da história da arte de ser arte contemporânea, né? Então acho que é muito significativo você trazer isso. E é engraçado, esses dias eu estava lá na exposição conversando com um amigo, Tom Grito, também artista e poeta, e a gente tava conversando e ele falou esses dias que descobriu que Duchamp fazia drag. Então aí... Nossa, faz muito sentido! Então aí a gente começou a pensar, talvez ele já estivesse, entendeu? Discutindo assim, porque nunca se coloca... Qual o nome? Eu esqueci o nome também. Mas é um nome tipo... não sei o que, Lavian Rose. Meio que significa Lavian Rose, mas é outro nome. Então a gente fica pensando isso, né, assim, porque nunca se coloca.
esse lugar, assim, pelo menos quando eu vejo se fala do chão, fala coisa do ready-made, do objeto banal, mas não se traz muito essa reflexão a partir do gênero, né? Então talvez ele mesmo já estivesse, sei lá, refletindo sobre isso de alguma forma, né? Então, sei lá, de alguma forma, enfim, os processos são cíclicos assim, né? Eu acho que quando eu tô fazendo arte hoje, 2025, mas eu tô dialogando com toda essa história, né? Assim, e com quem vem também ainda. Eu acho que a arte tem essa coisa, né? Que o tempo, ele não é linear, ele tá sempre acontecendo ao mesmo tempo. E tem algum trabalho que você fez aqui que você queira se aprofundar, falar um pouco mais sobre? Eu gosto muito da selfie. Eu tenho umas perguntas sobre o mictório. Vamos lá, fala. O que você decide colocar, tipo... Sim. Tipo, sua resposta a esse objeto, assim, Sim. sabe? O que é essa sua escolha de pintar dentro dele, Eu adorei essa pergunta, porque é muito engraçado, porque antes, quando eu tinha esse projeto, foi um projeto que eu já tinha escrito, inclusive já aprovei esse projeto em residência, e é um projeto que eu tinha muito de onde partia, né? Qual era o incômodo, tinha ali referências bibliográficas, tudo, mas eu ainda não sabia o que isso seria materialmente, né? Porque eu acho que isso só acontece dentro do ateliê. Para mim é muito difícil conseguir pensar nessa materialidade assim, né? Então foi um processo que... Quando eu peguei os mictórios, eu uso mictórios, não uso mictórios novos, eu usei mictórios todos já usados, mictórios com avarias. Tem um mictório que, se eu não me engano, ele é de 1970 e alguma coisa, porque ele tem uma data, tem outros mais novos, então modelos inúmeros. E eu trago esses mictórios para residência. Não, tem 2 que são iguais, 2 que são muito parecidos e 2 que são bem diferentes. E aí eu trago esses mictórios, eu não sabia muito, mas eu estava muito na cabeça, achando que ia ter que partir de um lugar, um texto, uma coisa, trazendo uma seriedade, sabe? Discurso, vigilância, poder, não sei o que, tudo isso. Mas aí quando eu trago os mictórios pra cá, eu dou banho neles, sabe? Tipo, eu esfrego. E quando eu olho, eles começam a aparecer, sei lá, peças, começam a ter uma importância ali, sabe? Pra mim. Eu começo a criar uma relação e aí eles, como eles também não estão mais no seu lugar de poder, né? Eles estão destituídos de sua função original. Então, quando você retira o poder, passa apenas a ser um objeto ali, né? E aí você olhar para objetos que são brilhantes, são curvilíneos, sabe? São assim, são bonitos, eles têm um apelo. E aí eu olho para cada um e cada um me remete a alguma coisa, né? A forma, como eles são diferentes. Então, o primeiro que eu vi, ele é daqueles que é bem redondo, circular, que tem uma bordinha assim. E é o primeiro que eu vi, assim que eu olhei para ele, eu lembrei da Medusa de Caravaggio, que é pintada no escudo, sabe? E aí, que ele pinta mesmo no escudo, então tem essa coisa meio... que é quase como se fosse um negativo do mictório, porque o mictório ele é côncavo, não sei, mas enfim, o mictório ele é para dentro e o escudo é para fora, mas tem essa mesma coisa. Então, eu vi essa Medusa e tem a bordinha também, e no escudo tem também a borda do escudo, né? Então, essa Medusa, que é essa figura que Caravaggio pinta no escudo, e ele usa o próprio rosto para se pintar enquanto Medusa. Então, é um pouco que eu me pintando enquanto Caravaggio, enquanto Medusa, mas eu não pinto no escudo, né? Eu pinto no mictório. O escudo, ele tem a função porque a Medusa não pode ser encarada de frente, né? Então, Perseu, né? A Medusa não pode ser encarada de frente, então quando Perseu precisa ver através do reflexo para conseguir golpeá-la. E aí o mictório é muito esse objeto que eu não conseguia olhar de frente. Eu chegava no banheiro, sempre foi aquela coisa, não pode olhar, porque não sei o quê. Então, assim, antes, né, da transição já era um lugar que eu não frequentava, então já era um objeto totalmente alienígena, e hoje é um lugar que eu entro, mas eu não consigo olhar ali, né? Olha, esse é um período, assim, realmente inesquecível, eu acho, na minha vida. Eu tô saindo daqui, eu acho que outra pessoa, realmente, é isso, né? Poder fazer uma residência, passar esses 3 meses e abrir 2 exposições individuais na mesma cidade, no mesmo dia, e estar nessa produção de 2 coisas ao mesmo tempo. Enquanto isso, num lugar novo, né? Porque o meu ateliê em Recife é em casa, né? Já faz 5 anos que eu tô pintando no mesmo ateliê, dentro do mesmo apartamento que eu moro. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente, né? Tá num espaço que tem outros artistas, tem outras trocas, tem pessoas passando. Me desloca um pouco, né? Então existe um desafio para mim, além do desafio dos prazos,
Mas eu acho que foi a melhor forma que poderia ter acontecido, sabe? É um espaço, é realmente um momento especial na minha carreira, mas também pessoalmente. Então, muito agradecimento, na verdade, por todo o apoio, assim, todo o apoio que eu precisei para desenvolver tudo isso, eu tive, sabe? Poxa, da residência e da galeria, das instituições, então, assim... eu tô levando muito... Inclusive, um agradecimento ao Verve, né? Que acho que foi uma ótima parceria até pra gente, achei Ian, Alan, todo mundo. Eu achei isso maravilhoso, né? Porque, assim, quanto artista, às vezes é muito difícil, assim, né? A gente tem... É sempre difícil você trabalhar com instituições, com galerias, tudo, sempre existe uma tensão. Então, quando você consegue trabalhar com partes que conseguem se dar muito bem, isso acaba só sendo uma coisa muito boa para o artista, né? Então, a gente teve também, inclusive, alguns eventos aqui que foram lindos, assim, né? Tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis do mundo todo, assim, interessadas no meu trabalho, poder, não sei, de alguma forma ampliar esse alcance também. Então, acho que fica tanto essa questão, né, da minha vida aqui, da minha rotina, acordar, fazer minha comida e tal, ficar pintando, tudo isso que... acordar com os passarinhos, não sei, muitas coisas assim que eu já tô ficando um pouco saudoso, então nem vou falar muito para não ficar emotivo, né? Mas assim, realmente são coisas boas, assim. Então eu agradeço. E agora, Fefa por Fefa? Ai! Eu não sei como responder isso, né? Mas... primeira coisa que vem na cabeça. Não sei. Fala uma palavra. Uma palavra em relação a quê? A mim? Fefa por Fefa. Eu acho que... Tu tá parecendo a MC Mirella, né? Eu não sei, gente. É porque eu faço isso já nos meus quadros, entendeu? Falo de forma mais subjetiva, tentar falar de uma... Subjetividade? Eu acho que Fefa por Fefa, nesse período, nesse momento, eu acho que eu tô me sentindo... Eu acho que, sei, inspirado e capaz de muita coisa. E também grato. Eu acho que é esse momento, assim, isso. sabe? Gratidão, isso. Eu acho que é isso. Nossa, Eu falei que eu ia fazer. Boa. Agora essa.